Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao seu canal História e Cristianismo. Alguns alunos e também outras pessoas que sabem que nós trabalhamos com a página História e Cristianismo nos perguntam sobre a diferença que existe entre padre, frade e monge. Tem alguma diferença entre esses três grupos? Você sabe a diferença? Se não sabe, continue aqui no canal que hoje nós vamos abordar sobre esse assunto. Solta a vinheta! Todas as religiões possuem a sua autoridade religiosa. A grande maioria tem os seus sacerdotes. A palavra sacerdote é uma palavra latina que significa literalmente aquele que representa o sagrado. Sacerdos é sagrado, otis representante. Poderíamos encontrar inclusive aí uma designação dari, que significa oferecer. O sacerdote é aquele que oferece o sacrifício ao sagrado. No mundo católico romano, o sacerdote é o padre, também uma palavra latina que vem de pater, o pai espiritual de um grupo. Ao longo da história, o cristianismo católico foi desenvolvendo grupos de autoridades religiosas. Historicamente, nós temos o padre, temos o monge e temos o frade, o frei. Hoje nós vamos então falar da diferença entre esses três grupos, o padre, o monge e o frei, o frade. É importante observar que o padre, ele tem então um sacramento da ordem. Esse sacramento da ordem permite o padre, por exemplo, de presidir a Eucaristia. No mundo católico romano, apenas o padre pode celebrar a Eucaristia, porque ele tem o sacramento da ordem. Os leigos, os outros membros do cristianismo católico, não possuem esse sacramento da ordem. Então essa é uma primeira característica do sacerdote. Ele com esse sacramento da ordem, ele tem como missão primeira a celebração eucarística, celebrar a Eucaristia. Mas no mundo católico romano, nós não temos apenas um tipo de sacerdote, apenas um tipo de padre. Nós temos um padre que pertence aí à diocese, em que o padre ele é obediente ao bispo, ele faz um juramento de obediência ao bispo e também uma obediência ao celibato. Esse padre é chamado de diocesano. A sua obediência primeira está ligada aí à pessoa do bispo. Esse padre diocesano, ele não faz o voto de pobreza, por exemplo. Ele faz apenas um juramento de obediência ao bispo e também de obediência em relação ao celibato, ou seja, não casar, não ter esposas, não ter namorada. Ele vive exclusivamente aí para a comunidade paroquial. O outro grupo aqui dentro desse mecanismo que nós estamos chamando de padres é o padre religioso. Esse padre religioso, ele pertence a uma congregação ou ordem religiosa, ele vive em comunidade, essa é uma grande diferença com o padre diocesano, ele vive em comunidade. Já o padre diocesano, ele não precisa viver em comunidade, ele pode viver sozinho. E em comunidade, esse padre, ele vive o carisma do padre fundador ou do pai fundador. Vamos dar um exemplo aqui dos franciscanos, salesianos, redentoristas. Então eles vivem em comunidade e em comunidade eles fazem as suas orações comuns e também seguem o carisma do pai fundador, aquilo que o fundador pensou para a ordem ou congregação. Esse padre religioso, ele sim faz aí 3 votos: obediência ao seu superior, tá?
castidade e pobreza. Esse religioso, esse padre religioso, se ele está numa paróquia, logicamente que ele vai viver em comunhão com o bispo, mas a primeira obediência dele deve-se ao seu superior, tá bom? O monge, historicamente, a igreja, ela desenvolveu uma espiritualidade a princípio isolada, que era chamada aí dos eremitas, anacoretas. Depois da vida em comum, chamado cenóbio ou vida cenobítica, esses monges viviam isolados e em isolamento eles procuravam viver principalmente aí a oração e a penitência, isolados. Essa era a ideia aí da vida monástica. As principais ordens monásticas aqui que podemos citar, aqui uma dessas ordens aí é a ordem beneditina. Foi uma ordem importantíssima na história do cristianismo, principalmente do século VI ao século XII. Podemos citar também aqui a ordem cartucha, dentre outras ordens monásticas. A ordem monástica, portanto, também tem os 3 votos: obediência, castidade e pobreza. Vive em isolado e segue uma vida mais contemplativa, uma vida de oração e uma vida de penitência. Lá no século XIII, apareceu um outro modelo dentro do cristianismo católico, chamado aí da fraternidade, dos frades. A palavra frade vem de frater, de irmão. O Francisco de Assis se considerava o menor de todos os irmãos. Então nós temos os frades aí que estão ligados principalmente à vida mendicante. Aqui nós temos especificamente no século XIII os franciscanos e os dominicanos. Então quando eu falo de frade, eu já me lembro logicamente de franciscano e dominicano, que são as 2 primeiras ordens mendicantes da igreja. Diferente dos monges, esses frades têm uma vida mais ativa do que contemplativa. Tanto é que Francisco e Domingos eles foram para a cidade, enquanto os monges estavam no campo, na zona rural. Mas também tem aí os 3 votos, que é o voto de pobreza, obediência e castidade. Esses são os frades. Uma ordem mais ativa do que os monges, que são mais contemplativos, uma ordem mais urbana do que os monges que estavam na zona rural. Logicamente que hoje essa realidade mudou, porque nós vamos encontrar monges hoje também nas cidades, embora mantenham essa vida contemplativa, de oração e de penitência, diferente aí dos frades, que vivem em comunidade. Um ponto importante: na vida religiosa, principalmente na vida da ordem mendicante, né, dos frades mendicantes, nós vamos ter aí 2 grupos, o dos chamados irmãos e o dos chamados aí religiosos consagrados com o grau aí, ou com o sacramento da ordem. Portanto, eu posso encontrar um frade, um frei, que é um pequeno resumo da palavra frade, eu posso encontrá-lo ele sem o voto, sem aí o sacramento da ordem. Ele é apenas um irmão dentro da ordem. Isso que é importante. Essas ordens religiosas, elas não têm como objetivo último o sacerdócio. Então, parte dessas ordens religiosas, sejam frades ou não, eles vão viver aí basicamente como irmãos, podem viver como irmãos. Alguns vão se tornar sacerdotes. Isso serve também para os monges. Nem todos os monges são sacerdotes. Na verdade, a grande maioria nem precisa ser. Você precisa de um sacerdote para que faça os ofícios que competem ali àquele sacerdote. Então, a ordem religiosa, nós temos irmãos que não são sacerdotes, não têm aí o sacramento da ordem, e outros que vão ter esse sacramento da ordem. Então, quando eu vejo um franciscano, eu pergunto quem você é, eu falo, eu sou um franciscano. Eu pergunto se você é irmão ou você é sacerdote, porque você pode ter irmão ou pode ter sacerdote. Então, essa é a diferença aqui entre padres, tá? E o padre pode ser diocesano ou religioso, monges que têm a vida mais contemplativa, de penitência, de oração, se destacando principalmente a ordem beneditina, e os frades, que são aí também uma ordem religiosa, e nessa ordem religiosa esses frades, eles vivem de uma forma mais ativa nas cidades e seguem aí o carisma principalmente do Francisco, quem é franciscano, ou do Domingos Guzmão, quem é aí ligado à ordem dos dominicanos. Espero que tenha gostado dessa diferença. Se tiver dúvida, coloque aí no pé
da página, né, com as perguntas que eu respondo com o maior prazer. Quero agradecer as pessoas que estão aderindo à página. Hoje nós já somos 40 colaboradores para essa página. Se você quer ser um colaborador da página, entre em contato. Precisamos muito da sua ajuda para que a página possa se fortalecer, comprar material, pagar um editor que nós estamos precisando. Conto muito com a sua ajuda e fiquem com Deus até o próximo programa História e Cristianismo.